Olá a todos, é um prazer muito grande estar novamente aqui na conferência de outono do hemisfério norte da coalição contra a atrofia de múltiplos sistemas, embora alguns de vocês talvez já me conheçam, mas vale a pena me apresentar uma vez mais. Eu sou Francisco Cardoso, um neurologista que vivo em Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, onde eu sou professor titular e sou atualmente ex-presidente da Sociedade Internacional de Parkinson e Movimentos Anormais. Eu agradeço muito aos organizadores desse evento, que tem grande importância na área internacionalmente, especialmente ao meu amigo Philip, por me convidar uma vez mais para nós abordarmos esse tema de como diagnosticar atrofia de múltiplos sistemas, o que é algo de grande importância. Antes de eu começar com os aspectos mais técnicos, né, eu diria que uma das grandes questões em torno dessa enfermidade é que, apesar de grandes progressos científicos nos últimos anos, mas um número significativo de portadores dessa condição, eles permanecem sem diagnóstico, né? Isso, obviamente, é muito ruim sob todos os aspectos. O primeiro deles é quanto à possibilidade de se estabelecer tratamentos efetivos. Segundo, para o próprio desenvolvimento das pesquisas, que precisam de voluntários, né? De maneira que essa questão de como aprimorar a capacidade dos profissionais de saúde de diagnosticar a atrofia do multissistemas é muito relevante, de forma que, a meu ver, justifica plenamente a sua inclusão nessa atividade. Então, vamos prosseguir aqui. É importante salientar que eu não tenho qualquer conflito de interesses a declarar. E aqui é o sumário da minha apresentação, além daquelas palavras iniciais que eu já as fiz, né, de introdutórias, mas haverá algumas outras coisas importantes e trataremos fundamentalmente das características clínicas por razões que eu explicarei daqui a pouco, mas existem exames laboratoriais e desde o ano anterior, quando eu também abordei esse tema, surgiu uma novidade em particular que eu creio que é muito importante para os colegas profissionais de saúde, os portadores da enfermidade, seus familiares e cuidadores estarem atentos. É uma novidade muito grande, coisa publicada muito recentemente. E mencionarei uma vez mais os critérios diagnósticos que são utilizados para pesquisa e concluiremos a nossa apresentação. Então vamos à introdução. Alguns princípios gerais. Apesar de todo o progresso quanto ao desenvolvimento de métodos complementares, né, exames sangue, exames de outros líquidos biológicos, exames de imagem, sobretudo, mas o diagnóstico de atrofia de múltiplos sistemas, ele permanece fundamentalmente clínico, né? Isso mesmo no contexto de pesquisa. E, atualmente, se considera que exista uma forma onde predomina parkinsonismo, que é o chamado MSA, ou AMSP, e uma outra forma onde predominam, que é menos frequente, sintomas ligados à parte do sistema nervoso central chamado cerebelo. Então, atrofia do multissistemas tipo C. Comum às duas é a existência de desautonomia que definiremos daqui a pouco, alguns slides aqui um pouco mais à frente. No passado, a terminologia era um pouco diferente, nós vamos tratar disso em uma ilustração que agora aparece aqui no slide. Então, na parte superior, nós vemos aqui que existia esse termo degeneração nigroestriatal, que é o que nós chamamos atualmente de atrofia do multissistemas tipo P. É, Aqui na parte central dessa ilustração, aquilo onde predomina o envolvimento não apenas do cerebelo, mas dessa área à frente que se chama ponte, a área do sistema nervoso. E o termo antigo era atrofia ólivo-ponto cerebelar. E quando existia
um predomínio assim, muito marcante e algo isolado de manifestações ligadas ao sistema nervoso autônomo, isso era chamado de doença de Scheidegger. Essa terminologia ela foi abandonada porque ela fazia sugerir que se tratavam de três entidades diferentes, o que obviamente não é o caso. Quando as pessoas que começam com cada um desses pontos de partida, elas são avaliadas longitudinalmente, é possível ver que elas convergem, então, e essa parte inferior da ilustração, ela revela isso, para uma doença que afeta diversos sistemas simultaneamente, né? Daí o termo atrofia de múltiplos sistemas. Então, o sistema que é responsável por parkinsonismo, que é nigroestriatal, o sistema nervoso autônomo, responsável pelas manifestações desautonômicas, e o cerebelo e o tronco cerebral, a ponte, como eu mencionei anteriormente, né? Agora, como essas áreas cerebrais, elas, de uma forma ou de outra, exercem controle sobre eh, múltiplas áreas do organismo humano, então existem manifestações não só neurológicas, mas também psiquiátricas, no sono, cardiológicas, gastroenterológicas, na parte urogenital, no pulmão, e mesmo na pele. Apesar de, inegavelmente, se tratar de uma enfermidade que costuma ter um curso grave, mas acho que é importante chamar a atenção que nem todos os pacientes desenvolverão todas estas manifestações, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, como a nota, né, que espero alimentar a esperança, né, das pessoas, é que esse reconhecimento muito preciso das características clínicas, isso facilita o diagnóstico e facilita, então, o desenvolvimento de pesquisas que se espera resultarão em tratamentos capazes de levar a um controle melhor dessas manifestações e, quiçá, né, esperamos tratamentos curativos ou ao menos que impeçam a progressão da enfermidade, né? Mas isso justifica bem por que o termo atrofia de múltiplos sistemas. Vamos então tratar, né, das características clínicas, porque são elas que permitem, fundamentalmente, o diagnóstico. Então, o ponto central, isso ocorre em basicamente 100% de todos os portadores de atrofia de múltiplo sistema, é desautonomia. Bem, a palavra desautonomia, ela significa um funcionamento inadequado, né, anômalo do sistema nervoso autônomo, que é a parte do sistema nervoso que controla vísceras. Então, isso pode se manifestar por uma dificuldade em manter a pressão arterial quando os indivíduos assumem a postura em pé, chama-se hipotensão postural, né? Na parte urogenital, pode haver, né, disfunção sexual, alteração do controle urinário, que pode ser ou incontinência ou, por vezes, retenção. Já em relação à parte gastrointestinal, boa parte dos portadores dessa enfermidade, eles têm constipação intestinal, embora não seja raro, especialmente em formas mais avançadas da doença, acontecer uma perda de controle do esfíncter anal. Então, essas pessoas não conseguem reter as fezes. Não é bem uma diarreia, mas é uma dificuldade de retenção. Essas são as manifestações mais comuns, eu diria que em homens, comumente, isso se inicia com a insuficiência erétil, né? E que a hipotensão postural, ela é praticamente universal em todos os portadores da atrofia do multissistema. Mas pode haver outras manifestações, mas essas são as mais importantes que caracterizam a desautonomia. Bom, parkinsonismo. Isso aqui lembra doença de Parkinson, mas são doenças completamente diferentes. É importante salientar esse aspecto aqui, né? No entanto, apesar de diferentes, mas elas, especialmente no início da atrofia de múltiplos sistemas,
pode haver um grau de confusão grande que mesmo profissionais de saúde especializados na área de movimentos anormais podem ter muita dificuldade de fazer a distinção. E ao contrário do que a maioria das pessoas, ou talvez uma parte considerável das pessoas pensa, o que é definidor de parkinsonismo é lentidão de movimentos e não tremor. Pode acontecer tremor, né? Costuma haver rigidez muscular, mas uma grande questão é que na atrofia do multissistemas, os indivíduos começam a ficar desequilibrados, essa instabilidade postural, muito precocemente, aí já no início da doença, e isso muitas vezes produz quedas repetidas. Quedas podem acontecer na doença de Parkinson, mas em geral são tardias, que na atrofia de multissistemas, isso é algo que ocorre precocemente. E é o chamado sinal da cadeira de rodas. Indivíduos que com 4 ou menos de 5 anos de doença, eles não conseguem caminhar. Infelizmente, eles vão ficar confinados a uma cadeira de rodas, coisa que é muito incomum na doença de Parkinson, de um modo geral, e quando ocorre tardiamente. Agora, essas manifestações de rigidez, lentidão, elas podem afetar qualquer músculo do corpo humano, músculo ligado ao esqueleto. Então, no rosto, por exemplo, o rosto fica inexpressivo. Quando afeta a musculatura responsável pela fala e da deglutição, a voz fica modificada, baixa, pouco clara, pode haver engasgos, dificuldade de deglutição, isso é um problema sério, porque eh, pode ter como consequência pneumonias, né? A letra, na caligrafia, costuma ficar pequena, né? Esse termo técnico, micrografias, e o envolvimento do tronco, ele não, da musculatura do tronco, não é um envolvimento simétrico, de forma que os indivíduos podem ficar inclinados para um lado, o pescoço dobrado para frente. Essa inclinação para o lado é chamado síndrome da Torre de Pisa, porque lembra, não, esse ponto turístico no norte da Itália. Pode haver uma inclinação muito grande para frente, que recebe o termo técnico de camptocormia. E uma diferença grande para a doença de Parkinson, que em geral tem uma resposta muito boa à reposição de dopamina através da levodopa, é que no caso da atrofia de multissistemas, ou os indivíduos não respondem de maneira nenhuma, o que ocorre mais ou menos 70%, ou então é, a resposta é pobre, não há um ganho funcional muito grande. Então, essa é a parte de parkinsonismo. Outro terceiro conjunto de manifestações é a chamada ataxia cerebelar. Essa palavra ataxia, ela vem diretamente do idioma grego, né? Taxis significa movimento e ataxia é uma incoordenação de movimentos. Vejam bem, não é paralisia, não se trata disso, mas os indivíduos ficam incoordenados. É uma marcha que, por vezes, lembra a marcha de alguém que se encontra alcoolizado, né? O que causa muito desconforto para alguns dos portadores dessa doença de ataxias cerebelares, porque não raramente se pensa, equivocadamente, claro, que esses indivíduos eles estão embriagados, o que não é verdade. Agora, além de alterar o caminhar e resultar em quedas, também pode haver alterações da voz, é uma voz que perde essa modulação, como eu faço aqui, então fica uma voz, parece uma metralhadora, pá, 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 pá. É, alteração do movimento dos olhos é algo que se assemelha, embora não seja um tremor nos olhos, chama-se nistagmo, e as mãos, elas ficam com uma dificuldade de calcular o tamanho do movimento. Então imagina que o meu dedo, né, ao encostar, eu consigo tocar. Os indivíduos que têm essa dismetria, eles não é bem um tremor, mas eles ficam com dificuldade de achar o alvo. Ou então fazer movimentos repetidos, como bater palmas, como eu estou fazendo aqui, que é o que se chama disdiadococinesia. Então, essas combinações, elas geram essas diferentes nomenclaturas. Então, esse é o corpo de achados que efetivamente permite
fazer uma suspeita clínica muito forte desse diagnóstico de atrofia de múltiplos sistemas. Mas progresso, né, científico, ele tem gerado meios complementares. Vamos então ver isso. Antes disso, algumas outras manifestações clínicas que eu gostaria de chamar a atenção. Dessa listada aqui, as duas que são mais importantes são relacionadas com o sono. Primeiro, esse transtorno comportamental do sono REM. Sonhar, todos sonhamos. E os sonhos acontecem durante esse sono REM, que é a abreviatura em inglês de Rapid Eye Movements. Mas o que acontece é que, em condições normais, a nossa musculatura ela fica relaxada nos sonhos. Então, os sonhos eles se tornam experiências, são, em condições normais, exclusivamente psíquicas. Mas, ao perder esse controle do tônus, né, os indivíduos que têm essa condição, que não é específica da atrofia de múltiplos sistemas, eles agem durante o sonho, falam durante o sonho, podem, muitas vezes são sonhos violentos, de briga, então pode machucar a pessoa com quem se dorme, eles próprios podem cair da cama, né? Transtorno comportamental do sono REM muito frequente. E alteração de controle da musculatura da laringe, que normalmente fica aberta, as cordas vocais ou pregas vocais, elas podem se aproximar e a voz parece um apito, né? Esse estridor laríngeo é respirar com o som de um apito. E isso é perigoso, os familiares devem ficar atentos, porque se isso ocorre, precisa ser chamada a atenção do médico, porque às vezes pode haver um fechamento e uma dificuldade ou impossibilidade de se respirar, e há meios de se tratar isso aí. Pode haver outras coisas também, né, durante o sono, como problemas de respiração, pernas inquietas, depressão é bastante frequente também, tanto por uma compreensível reação psicológica a, né, uma doença que causa sintomas extremamente desconfortáveis, muitas vezes, como também por alterações químicas. Mas, como eu dizia, há exames complementares, então vamos a eles. Aqui os exames de imagem, que normalmente na doença de Parkinson, exceto por coisas muito específicas, né, e que requerem técnicas especiais, os exames, a ressonância são normais. Mas aqui na atrofia de múltiplos sistemas existem algumas alterações, eu não vou discorrer sobre todas elas, mas, por exemplo, o cerebelo ele pode ficar atrofiado aqui, tanto o corpo do cerebelo como as áreas que unem o cerebelo ao tronco cerebral, que eu aponto aqui e aqui, que são os pedúnculos cerebelares. Essa região aqui de cima do mesencéfalo, ela atrofia. Então, se vocês imaginarem, isso aqui lembra um pinguim ou um beija-flor, então pode ser chamado sinal do pinguim ou sinal do beija-flor. Uma outra alteração interessante é esse sinal da cruz, aqui é um exame, né, cortado, setinha aponta. Normalmente nós não temos essa área esbranquiçada aqui e aqui nesse lado, né? Isso lembra um pão que é consumido na Páscoa na Inglaterra, em inglês chama-se hot cross bun, né? Bun como um pãozinho sign. Bem, essas alterações, algumas outras que nós não temos tempo de escorrer, elas são importantes, mas a grande questão é que elas costumam acontecer tardiamente, porque se isso antecedesse esse quadro clínico muito específico que nós corremos, ajudaria, mas boa parte das vezes, lamentavelmente, o quadro clínico ele já está definido quando aparece isso aí. Então, tem um valor mais confirmatório, mas assim como elemento fundamental para o diagnóstico não acontece. Pode-se visualizar a produção de dopamina. Por isso que os indivíduos ficam parkinsonianos, a produção de dopamina cai. E ao cair, resulta naquelas manifestações. Então, essa técnica, que é um espectro, uma tomografia de emissão de pósitron do transportador de dopamina, né? Aqui no nosso meio é utilizado o TRODAT, né? Me refiro especificamente ao Brasil, mas, por exemplo, em Portugal, aqui esperamos que haja
né, eh, portugueses assistirem aqui a nossa apresentação. Outro é o DaTscan, que é o que é encontrado na Europa de um modo geral e nos Estados Unidos, na América do Norte, enfim. Então, normalmente nós teríamos aqui essa área brilhante, muito grande, de um lado e do outro, e veja-se que aqui praticamente não há mais produção de dopamina. Então, isso permite confirmar que, de fato, há uma carência de dopamina. Novamente, isso tem um valor confirmatório, porque é a clínica, no final das contas, que define. Pode-se estudar também a inervação do coração. E aqui eu diria que é algo surpreendente, porque havia uma ideia de que talvez o coração ele estivesse desnervado, mas na verdade nós vemos aqui que há essa área esverdeada, indicando que a inervação do coração ela está boa na atrofia de multissistemas. Já na doença de Parkinson, perde-se essa inervação, o que pode levar então alguém a perguntar: bem, mas e a desautonomia? A questão é que essa inervação daqui, ela é controlada pelo sistema nervoso, então central. Então, a atrofia de multissistemas, a parte periférica é preservada, ao contrário da doença de Parkinson, mas a parte central, que é definidora, ela é comprometida. Então, é um SPECT, mais uma vez, com esse marcador, MIBG, que é útil, francamente, né, em algumas situações, para se fazer a distinção entre atrofia de multissistemas e doença de Parkinson. Mas o sonho que se tem atualmente é uma tentativa de identificação da alfa-sinucleína. Muito brevemente, essa proteína, alfa-sinucleína, todos temos, seres humanos, nós temos essa proteína no sistema nervoso central. Ela se apresenta modificada de uma maneira patológica, anormal, em várias doenças, inclusive na atrofia do multissistemas e também na doença de Parkinson. E é muito importante se desenvolver métodos de visualizar a alfa-sinucleína, porque há uma ideia de que tratamentos capazes de conseguir, se não a cura, mas uma interrupção da progressão da doença, ou ainda mais modestamente, uma desaceleração, esses tratamentos eles removerão a alfa-sinucleína modificada. Então, um grupo escandinavo, no ano passado, conseguiu apresentar esses resultados, e se nós comparamos aqui, por exemplo, o cerebelo, né, são indivíduos controles, veja que praticamente ele não está marcado. Quanto mais escuro, menor a marcação do que se deseja ver. No entanto, né, dois portadores de atrofia de multissistema, eles apresentam concentração elevada, que em vermelho é a maior concentração possível dessa alfa-sinucleína marcada. Então, se esse exame efetivamente se confirmar como uma maneira de visualizar a atrofia a alfa-sinucleína na atrofia de multissistemas através de um PET, de uma tomografia de emissão de pósitron, isso auxiliará significativamente o desenvolvimento de ensaios clínicos aí nessa direção da cura ou de uma modificação da progressão da enfermidade, né? Então, é um exame que ele não é disponível comercialmente em nenhum lugar do mundo, mas que se encontra em desenvolvimento. Há outros grupos de pesquisadores, de cientistas interessados em fazer isso. Então, grande expectativa quanto a esse tipo de exame. Eu gostaria de chamar a atenção, no entanto, que a alfa-sinucleína ela se encontra modificada também na doença de Parkinson. Então, ambas são consideradas, se nós formos pensar em termos de alteração proteica, em sinucleinopatias. A grande diferença é que a sinucleinopatia da alfa-sinucleína, da atrofia de multissistemas, perdão, ela ocorre não em neurônios, mas em células que ficam ao lado de neurônios que se chamam oligodendrócitos. Já na doença de Parkinson, é em oligodendrócitos. E, por exemplo, a doença de Parkinson ela não afeta o cerebelo, de modo geral. Então,
a distribuição, tanto dentro da célula como em todo o contexto do sistema nervoso central, ela é diferente nas duas enfermidades, né? É mais difícil se visualizar na doença de Parkinson, então, nesse sentido, a atrofia de multissistemas, ela é vantajosa. E é importante aqui nós lembrarmos da alfa-sinucleína, por razões que nós vamos tratar daqui a pouquinho, né? Antes, porém, de voltarmos à alfa-sinucleína, há alguns outros testes que profissionais de saúde, médicos, por vezes solicitam. Por exemplo, esse teste de inclinação é para julgar se há um comando adequado ou não do controle da pressão arterial. A polissonografia é um exame importante para se estudar aquele estridor laríngeo, o transtorno comportamental do sono REM. E um outro que comumente é utilizado é para se avaliar o controle das vísceras urogenitais, esse teste urodinâmico, para ver se a bexiga especificamente ela consegue controlar bem isso aí. Mas o que eu quero chamar a atenção são esses alfa-sinucleína. Aqui, quando eu fiz esse slide, né, levando em conta dados do ano passado, era no líquor, mas há grandes novidades quanto a isso. Esse estudo é um estudo desenvolvido no Japão, em Tóquio, na Universidade de Juntendo, a unidade do professor Hattori, e a doutora Okuzumi, que é uma jovem neurologista, uma grande pesquisadora. Ela e um número grande de colegas, basicamente lá de Tóquio, eles conseguiram desenvolver uma técnica muito sofisticada e que faz uma amplificação dessa alfa-sinucleína modificada que eu havia mencionado. Os dois grandes avanços desse estudo é que, em primeiro lugar, isso é no sangue e não no líquor. Ora, obviamente, é muito mais fácil, né, colher um sangue venoso, por exemplo, do que fazer uma punção lombar, né, que é um procedimento mais invasivo para se obter esse líquido que envolve o sistema nervoso. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto, não, veja bem, que isso ocorre em outras sinucleinopatias. Então, na doença de Parkinson, 95% dos indivíduos eram positivos. Atrofia de múltiplos sistemas, 64%. Então, não é naturalmente o desejável, que seria próximo a 100%, mas é um avanço significativo para um teste no sangue. E algo muito importante é que mostrado nessa ilustração aqui no extremo direito é que o tipo de alfa-sinucleína que é encontrada no sangue de indivíduos com atrofia de multissistemas é bastante diferente da doença de Parkinson e dessa outra enfermidade que não convém mencionar aqui. Então, se esse resultado realmente se confirmar, isso representa um avanço muito significativo quanto à nossa habilidade de fazer diagnósticos de atrofia de multissistemas com um teste laboratorial que é razoavelmente simples. Obviamente, isso ainda é em caráter experimental, mas se confirmar, isso vai se tornar disponível, eu imagino, globalmente esse teste. Então, é um estudo muito importante, não é surpreendente que tenha sido publicado numa das revistas científicas mais importantes, que é a Nature Medicine Communications, né? E, por fim, critérios diagnósticos foram desenvolvidos pela nossa Sociedade Internacional de Parkinson e Distúrbios do Movimento, a MDS, e foram publicados há um ano, né, um grupo de pesquisadores internacionais, eles elaboraram esses critérios que, eu friso, são complexos, em primeiro lugar, segundo, depende de uma combinação de fatores clínicos e fatores laboratoriais, e eles são, no entanto, de utilidade para investigação. Isso não é para a prática clínica, né? Ou seja, as conclusões, né, a atrofia de multissistemas, ela envolve cerebelo, envolve parkinsonismo, sistema nervoso autônomo, há coisas não motoras, ela evolui rápido, infelizmente a resposta aos tratamentos atuais é pobre,
o diagnóstico é fundamentalmente clínico, mas há exames promissores, especialmente esses relacionados à alfa-sinucleína. Agradeço muito a atenção e encerro aqui apresentando, né, fotos aqui de onde eu trabalho e dos meus colegas mais próximos. Muito obrigado pela atenção.